Gente, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem. E vamos lá, né? Na aula passada eu passei um resumo e algumas atividades sobre o sistema linear. E agora eu vou falar sobre o sistema linear, o que que é, vou dar uma explicação detalhada de como que é o sistema linear, as formas de resolução do sistema linear. E no final da aula, no final do vídeo, eu vou fazer a correção dos exercícios. Então vamos lá. Sistema linear. Aqui tem um exemplo. Três irmãos, Paulo, Júlia e André, ao confrontarem suas contas de telefone celular, ficaram curiosos em saber quanto custou um minuto de cada tipo de ligação realizada. As três contas apresentam ligações para telefones fixos e móveis. As ligações internacionais para Buenos Aires moram seus prêmios. A tabela informa em minutos das ligações que cada um efetuou e o valor correspondente, já descontado o preço da assinatura. Então aqui tem uma tabela. Agora, que a gente vai denominar que X, Y e Z são os preços do minuto de cada ligação de telefone fixo para telefones móveis e para Buenos Aires. Então, a conta de Paulo, se você olhar na tabela, vai dar 10x, que é 10 minutos vezes as contas para 10 vezes x. X é os telefones fixos, o valor de cada tarifa, mais 6, que ela fez 6 ligações, 6 vezes Y, mais 2 vezes Z. E a conta de Júlia, 14x, que foi o número de ligações que ela fez, mais 4y, mais 3z. O de André, 8x, mais 5y, mais 5z. E aqui no valor total, 14,70. As três equações acima correspondem a um sistema linear. As equações que objeto têm muitas coisas em comum. Vamos analisar os exemplos. 10x mais 6y mais 2z igual a 12 vezes 20. 12,20. É uma equação de primeiro grau. Lembra lá o que é uma equação de primeiro grau? Ax mais b igual a zero, que é uma reta. Aqui nada mais é do que você vai ter o quê? Se você pegar, vai ser 10x mais 6y mais 2z menos 12,2. Então o que acontece? Esse menos 12,2 é o termo independente. Os três primeiros termos da equação são de primeiro grau. Ou seja, todos os três primeiros termos, x, y e z, não tem nenhum elevado a 2. Lembra lá, se você fala uma equação de segundo grau, é uma equação, por exemplo, quando você tem x elevado ao quadrado, que é uma equação de segundo grau. Então aqui ele fala que os três termos do primeiro membro são de ordem de primeiro grau, ou seja, todos são elevados a 1. O termo do segundo membro de grau zero independe de qualquer variável. Então, o que acontece? Uma equação desse tipo é uma equação chamada de equação linear. Aí aqui você tem a notação de uma equação linear. Esse AX1, esse A1 é o coeficiente 1. Por exemplo, se eu tiver 2x ou 10x, o 2 ou 10 é esse A. E o x é o primeiro termo. Se eu tiver A2, vai ser 2 vezes x, 3 vezes x, mais o x2 é o segundo termo, e assim por diante. Então, o que eu estou dizendo é que x1, x2 e x3 são incógnitas. A1, A2, eles são os coeficientes, é o que eu disse. O coeficiente é o número que fica na frente da incógnita. Então, se eu tenho lá 2x, o 2 são os coeficientes e o x é a incógnita. B é o termo independente, igual foi no slide anterior que eu falei. Por exemplo, que eu tenho lá o resultado que é 12,2 ou 12,20 centavos. E aquilo ali é porque quando eu faço a equação eu coloco menos 12,2 igual a zero. Aí quando eu passo o menos 12 para lá no lugar do zero, ele passa positivo. Aí uma equação linear, os expoentes de todas as variáveis são sempre 1. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que notar, que quando você está falando de um sistema linear, todos os termos, todas as incógnitas têm expoente 1, porque são equações de primeiro grau, não são equações de segundo grau. Equações de primeiro grau que possuem termos elevado a 1. E a equação de segundo grau, quando você já tem pelo menos um dos termos da equação elevado a 2. Então, um sistema linear de n incógnitos, por que a gente fala n incógnitos, gente?
Porque você pode ter um sistema linear com 2, 3, 4, 5, 6, N incógnitas, não é determinado, certo? Então você pode ter um número infinito de incógnitas. Então quando você tem um sistema linear com duas equações em duas incógnitas, são um sistema ou um sistema de 3 equações e 4 incógnitas, todo o sistema linear pode ser representado na forma matricial. Aqueles sistemas que eu mostrei lá no slide passado, esses aí, ó. O que é a matriz desse sistema? Se ele te pedir para tirar, qual que é a matriz que representa esse sistema linear? Os coeficientes são os números da matriz. Então, se eu tenho 2x, o coeficiente é qual? 2. Qual o coeficiente de y? 1. Ali eu tenho x menos 2y. Qual que é o coeficiente de x? 1. Qual que é o coeficiente de y? Menos 2. Qual que é o coeficiente de x na terceira equação? 5. E o coeficiente de y na terceira equação? 1. Então essa aí é a matriz dos coeficientes. Então se te pedir qual que é a matriz de um sistema linear representado na forma matricial, é só você pegar os elementos da matriz, vai ser os coeficientes de cada incógnita das equações do sistema. A matriz dos termos independentes, que é os termos finais. E a solução de um sistema linear? Então, se eu tenho um sistema linear aqui, ó, x mais y igual a 5, 2x menos y é igual a 1. Então eu falo que 2 e 3 é a solução. Então, se eu substituir quando falo 2 e 3, eu estou dizendo o seguinte. Considerando um sistema linear homogêneo é aquele que possui todos os coeficientes independentes nulos. Num sistema linear homogêneo, todas as equações são homogêneas, possuem todos os coeficientes independentes nulos. Todo sistema linear independente admite uma solução nula, 0, 0, chamada de solução trivial. Um sistema homogêneo pode ter outras soluções além da trivial. Então eu posso admitir que a solução de um sistema linear pode ser 0, como pode ser outra solução. Além da trivial, ele ainda tem outra solução. Então aqui eu tenho um sistema menos 2x, menos 2y igual a 0 e menos 3x mais 6y é igual a 0. Então se eu admitir a solução trivial, qual que é a solução trivial? A solução trivial é 0, 0, certo? Então se eu substituir aqui, ó, 0 menos 2 vezes 0 dá 0. Então se eu substituir menos 3 vezes 0 mais 6 vezes 0, vai dar 0. Então, admite a solução trivial, a solução que é 0 para todo mundo. 2.1 também é solução? A gente tem que substituir. Ó, então, eu estou dizendo que aqui dois ou mais sistemas que tenham exatamente as mesmas soluções são chamados de sistemas equivalentes. Ambos os sistemas são possíveis e determinados. Sistema possível e determinado é o sistema que admite apenas uma solução. Então a solução é 2 e 1. Então se eu substituir aqui é x e aqui é y. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. E aqui 2 com mais 1, 3. Então essa... Então, propriedades de equivalente entre sistema. Trocar de posição entre si duas equações do sistema. Se eu trocar as equações do sistema e assim mesmo eles tiverem a mesma resolução. Se eu multiplicar ou dividir os dois membros de uma equação do sistema por uma constante não nula. Se eu pegar qualquer sistema e dividir por 2, dividir os dois, eu tenho duas equações de dois sistemas diferentes. Aí eu divido a primeira equação por 2 e divido a primeira equação do segundo sistema por 2. Ambos vão dar o mesmo resultado. Então eu estou dizendo que os dois sistemas são equivalentes, certo? Substituir uma equação pela soma membro a membro dela com outra equação, podendo ser ambas multiplicadas antes por uma constante real não nula. Então se eu substituir uma equação da outra, vou lá e isolo o x, substituo uma equação e acho o valor, então também vou ter uma propriedade do sistema equivalente.
Então aqui tem uma tabelinha para a gente determinar a classificação de um sistema linear. Então eu tenho um sistema linear, a primeira coisa eu tenho que saber, ele tem solução? Eu vou achar uma solução para ele, tanto para o x quanto para o y. Se ele tem solução, então ele é um sistema possível, certo? Então a primeira coisa, se ele é possível é porque ele tem solução. Se ele não tiver solução, então ele é um sistema impossível. Então se ele tem solução, ele é um sistema possível. Mas ele tem quantas soluções? Se ele tiver uma única solução, apenas um x e apenas um y que satisfaz tanto a primeira quanto a segunda equação. Então ele é um sistema possível e determinado, porque ele tem apenas uma solução. Mas se ele é um sistema que tem várias soluções, vários x's, vários y's, ele é um sistema possível, mas indeterminado. Se a gente começar a olhar num plano cartesiano, como que se dá esse sistema? Como é que eu elaboro? Porque toda a equação, gente, toda a equação em um plano cartesiano ele é uma reta. Então essa reta determina a solução de um sistema. Então se eu falo que eu tenho aqui eu tenho um exemplo, ó, aí tem a solução. Essa aqui é um exemplo 1. Eu fiz a solução, o que eu fiz? Na primeira equação, eu peguei o y, isolei o valor de y, então esse 3x que estava, esse menos y que estava negativo passou para cá positivo, e esse 5 que estava positivo passou para cá negativo. Então y é igual a 3x menos 5. Aí eu peguei essa equação que eu isolei e substituí na segunda equação. O que são a segunda equação? Não é x mais y? Mas quanto que vale o meu y? Meu y não vale 3x menos 5, então eu peguei esse 3x menos 5 e sistema. Como que esse sistema vai ficar no plano cartesiano? Eu tenho essa reta, ele vai ser uma reta concorrente. Ou seja, eu tenho uma ponta. Então eu tenho aqui outro exemplo. Eu fiz o mesmo sistema. Quais que foi o sistema que eu fiz? Eu peguei o valor de x aqui. Então vamos ver a análise geométrica no plano cartesiano. Eu tenho essa reta, que é a reta 1, e eu tenho a reta 2. Então se eu não tenho solução para esse sistema, essas retas são ditas retas paralelas, porque elas nunca se encontram. São retas paralelas, retas que não encontram, então não tem nenhum ponto. Você pode colocar infinitos coisas que essas retas nunca vão se encontrar. Então, um sistema possível determinado que tem apenas uma solução, ele tem um ponto, então retas concorrentes. Se eu tenho um sistema indeterminado, eu estou dizendo que tem um sistema onde as retas são paralelas. Então aqui eu tenho outro exemplo. Aí eu vou fazer o mesmo sistema de substituição. Vou isolar o valor de x, esse menos 2y que estava aqui passa para lá, mais 2y, mais 2y menos 5. Aí eu pego esse valor de x e jogo na segunda equação. A hora que eu faço a resolução, eu acho que 4y é igual a 10. Aí esse aqui pode ter infinitas soluções, porque vai ficar 10 sobre 4. Então ele pode ser chamado de um sistema possível e indeterminado. Se eu analisar isso aqui no gráfico, ó, tá vendo que a reta 1 são retas coincidentes. Porque todos os pontos, você vai ter infinitas soluções. Então você vai ter infinitos pontos. É a mesma coisa se tivesse duas retas iguais, que passam nos mesmos pontos. Então são retas coincidentes, porque você tem infinitas soluções. Você tem infinitos pontos onde as retas se encontram. Então, você tem um sistema possível, que possui solução, e o impossível que não possui solução. O impossível que não possui solução são retas paralelas. E os possíveis que possuem uma única solução são retas concorrentes. E os que possuem várias soluções são retas coincidentes. Aqui, a gente viu lá atrás que a gente estava resolvendo sempre os exercícios, os exemplos que a gente tinha, a gente estava resolvendo pelo método da substituição. Eu isolo o valor de x da primeira equação, substituo na segunda equação. Aqui é um método de resolução por chamar. Então aqui a gente já tem o primeiro exercício. Então o que eu fiz? Eu isolei o x, então que era x mais 3y.
x mais 3 igual a 5. Eu peguei esse mais 3 estava positivo, passei para cá negativo. Peguei esse menos 3y, esse x aqui, substituí na segunda equação. Aí quando eu substituir a equação, eu acho o valor de y e depois eu acho o valor de x. Ao mesmo caso aqui, ó, isolei o valor de x, achei o valor de x, peguei esse valor de x e substituí na segunda equação. Então essa equação é 4 vezes x, mas o meu x vale quanto? 3. Nesse caso, o que eu fiz? Eu fiz, que já é a questão número 2, eu fiz a solução, lá pede para fazer a solução pelo método de adição. Então, essas aqui é as mais fáceis, ó, eu já posso eliminar, não preciso nem fazer multiplicar, sabe por quê? A hora que eu somar x mais x, 2x, mais y, mais menos y, eu corto, fica 0. 13 mais 3, 11 mais 3, 14. Esse 2 estava multiplicando, passa dividindo, achei o valor de x, que é igual a 7. Eu pego esse valor de... Aqui eu, do mesmo jeito, ó, y e mais y, cortei. 2x é igual a 74 mais 16 dá 90, eu achei o valor de x. Aqui eu fui fazendo, peguei esse 45 e joguei na primeira equação. Vim fazendo, sobrou menos y, menos 29. Aqui da mesma forma, cortei aqui, ó, menos 3y com mais 3y. Posso cortar. Somei, dá 7x, achei o valor de x, peguei o valor de x, joguei na primeira equação e achei o valor de y. Aqui eu cortei y com y, achei o valor de x. Aqui, 42 sobre 14. Então isso aqui dá 3. Joguei na primeira equação, achei o valor de y. Então eu tenho o valor de x e o valor de y. Nesse caso, ele pede para fazer pelo método de substituição. Então, aquele método onde eu pego a primeira equação ou a segunda, você que sabe, dá o mesmo resultado. Eu pego a primeira equação e faço o quê? Eu isolo o x. Então, ficou 4x é igual a esse menos y tá. Aqui, da mesma forma, eu peguei, isolei o valor de x, substituí na segunda equação e achei o valor de y. Aqui deu um sistema impossível. Então eu nem preciso continuar, porque aqui esse sistema não vai dar a solução. Aqui eu fiz a mesma coisa. Peguei a primeira equação, achei o valor de x. Ó, 5x é igual a esse menos 2y, passou para cá mais. Da mesma forma que eu fiz aqui lá, eu fiz isso. Substituí, isolei o x, joguei aqui, tirei o mínimo, achei o valor de y. Peguei esse y, joguei no valor de x e achei o valor de x. Aqui do mesmo jeito. Então, esse é o método de solução, certo? Você isola a primeira equação. Se você isolar a primeira, você substitui na segunda. Se você isolar a segunda, substitui na primeira.